Meus irmãos, a paz e a graça. Cleiton Souza mais uma vez, né? Vamos, com a permissão divina, vamos aqui abordar a respeito de mais um livro do Antigo Testamento. E dessa vez, graças a Deus, né? Haja vista que estamos avançando a cada dia, chegamos no livro de Jonas, né? Um dos livros mais aclamados, né, do Antigo Testamento, né, um dos livros mais conhecidos, né, por toda a cristandade, inclusive um dos mais atacados pelos céticos, né, pelos ateus. Então, vou convidar todos vocês para que façamos esta análise, né, em conjunto e abordar a respeito das maravilhas que tem neste livro, que é um tanto quanto interessante e um tanto quanto explorado aí pelo mundo afora, tá? Então, hoje o nosso livro abordado é o livro de Jonas, né? O qual intitulei a nossa aula como o profeta fujão, pois não queria pregar, tá? Vou fazer uma oração para que Deus, né, nos dê a devida capacitação para essa empreitada e justamente para que Ele nos ilumine, né? Possibilitando transmitir o melhor do ensinamento, tá? Maravilhoso Deus, Pai querido, ó Senhor, mais uma vez rogo pela tua intercessão. Peço, Senhor, que o Senhor nos auxilie. Me auxilie para que no abrir de minha boca, Senhor, eu possa estar ensinando a palavra de Deus da forma correta, né? Trazendo edificação à sua igreja, ao povo de Deus. Em razão disso, Senhor, assim como peço que o Senhor me capacite para que eu transmita o devido ensinamento, que o Senhor também permita que os corações dos nossos irmãos, dos seus filhos, reste férteis para que a semente, que é a palavra de Deus, possa, sim, germinar, crescer e frutificar, porque este livro, Senhor, sem dúvida, é um livro maravilhoso e dotado de muitos ensinamentos, uma vez que o Senhor, inclusive, escolheu para que ele fizesse parte da composição do rol dos livros sagrados. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos lá. Vamos lá agora falar sobre esse livro. O livro de Jonas, o 32º livro do Antigo Testamento, composto apenas de 4 capítulos, diga-se, capítulos inclusive curtíssimos, de 10, 12 versos. É uma leitura que podemos fazer em 20 minutos do nosso dia, logo após o almoço, dar uma lida toda no livro de Jonas, né? E tentar entender justamente o contexto, o que está acontecendo ali. Então, é um livro muito fácil de entendimento, né? Jonas é o 5º profeta chamado profeta menor, né? Porque profeta menor não é porque nenhum tipo de diminuição ao profeta, pelo contrário, é porque ele escreveu menos que os profetas maiores esses, como eu sempre digo, sempre menciono no início da nossa aula, que é justamente Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, onde os livros contêm 66 capítulos, outros 52, outros 48 e tal. Aqui não, são apenas 4 capítulos, são capítulos curtíssimos, mas de um ensinamento também tão grandioso quanto, né, o ensinado lá o livro desses profetas chamado Profetas Maiores, tá? Então, ele é o 5º profeta menor, porque aqui já falamos sobre Oséias, acerca do amor incondicional de Deus, o profeta que casou com a prostituta. Falamos aqui sobre Joel, falamos sobre a praga dos gafanhotos, falando também sobre o dia do Senhor. Falamos aqui também sobre Amós, falando sobre a injustiça social, né? Falamos também o estado de moralidade daquele povo. E, por último, falamos sobre a questão de Obadias que vai tratar sobre a questão da justiça retributiva de Deus, né? Então, muito interessante, são 4 livros. E o 5º, sem dúvida, o livro de Jonas é o livro que vai marcar pela soberania divina, né? O livro
inicia com a palavra de Deus e finaliza com a palavra de Deus nos 4 capítulos. Existem manifestações divinas de forma maravilhosa, tá? Então, antes de iniciar a respeito do livro de Jonas, dado que foi aquele profeta tão conhecido em razão da baleia, existe uma grande discussão se a narrativa contada no livro de Jonas seria uma narrativa histórica ou uma narrativa chamada alegórica, ou uma parábola, né? Como se fosse a parábola do filho pródigo, exemplo onde Cristo cria justamente uma história no sentido de ensinar um determinado fato a respeito da recepção do Filho de Deus, a recepção do homem pecaminoso. Então a grande discussão, a história de Jonas aconteceu ou é uma alegoria a parábola? Diante desta discussão, eu inicio, na verdade, esse livro solicitando, por gentileza, que todos abram as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 12, no verso 38, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 38. Uma vez que Jonas, ele ganha grande notoriedade, porque é o único profeta com quem Cristo se identificou. Cristo identifica a sua história, o que aconteceria, né, na vida dele, justamente a morte e a ressurreição, com um único profeta. Que profeta é esse? O profeta Jonas, né? Então, ali, Cristo já dá um caráter de historicidade, um caráter histórico daquele profeta, dizendo assim, olha, esse profeta existiu, de fato, porque senão ele não iria fazer uma indicação de uma parábola, de algo que foi inventado, de algo que foi discutido, que foi criado unicamente para facilitar o ensinamento, né? Percebamos lá o que Mateus, capítulo 12, verso 38, né? Porque o que acontece? Os fariseus começaram a falar, se você é o Messias, me dê um sinal dos céus. Me dê um sinal de Deus que realmente você é um filho de Deus. E aí, olha só o que foi que aconteceu, dado esse pedido de sinal, dado esse pedido de milagre por parte dos religiosos. Assim diz Mateus capítulo 12, verso 38, que vai falar sobre o milagre de Jonas. Então, Cristo mencionando a respeito de Jonas. E aí diz, verso 38, então alguns mestres da lei e alguns fariseus disseram a Jesus, mestre, queremos ver o Senhor fazer um milagre. Prove-nos a sua santidade. Prove-nos que tu é o Messias. Prove-nos que tu é o Cristo. E Jesus respondeu, como as pessoas de hoje são más e sem fé. Vocês estão me pedindo que eu faça um milagre. Mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Então, Cristo já nos dá uma ideia que um fato acontecido na história do povo de Israel servia como exemplo de milagre, de sinal da vinda do Cristo e do Messias. E Cristo continua. Então, se já existe um fato na história que evidencia, que retrata futuramente a vinda do Cristo, ele não precisaria fazer mais um milagre. No que pese, ele tenha feito inúmeros milagres, né? Dando vista aos cegos, recuperando a audição dos surdos, justamente restabelecendo a integridade física daquelas pessoas deficientes. Foram inúmeras, na verdade, inúmeros milagres, né? Então, no verso 40, Cristo fala, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, né? Que é a melhor interpretação a ser dita, e não apenas baleia, porque do grego quer dizer grande peixe, ou monstro marinho. E diga assim, então, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra, ou no coração da terra, fazendo referência justamente que iria conhecer o mundo dos mortos, depois iria ressurgir, né? O Cristo ressurreto, né? Depois do 3º dia, e aí justamente o maior símbolo da fé cristã, justamente essa ressurreição do nosso Salvador. E aí no verso 41, Cristo dá
faz uma provocação maravilhosa. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês. Os ninivitas, um povo pagão que se arrependeu, vai sim acusar vocês, fariseus e mestres da lei. Pois os ninivitas se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui, neste momento, é mais importante do que Jonas. O que foi que Cristo quis dizer? Ele quis dizer, ele utilizou o arrependimento dos ninivitas para repreender os fariseus. Porque enquanto o povo pagão, o povo, os ninivitas, o povo da cidade de Nínive, capital do país da nação assíria, né? Diante de um profeta relutante, mal-humorado, que pregou mal, ainda assim, mais de 120 mil pessoas se converteram, né? Para Deus, né? Deus como único Deus. Ao passo que os fariseus e os mestres da lei, diante de um profeta, o maior de todos os profetas, o mestre da oração, o cara que tinha um total domínio, total conhecimento e total sabedoria, ele é o maior sábio. Tanto que ele lá no verso 42 do capítulo 12 de Mateus, vai dizer que a rainha Sabá ouviu os ensinamentos de Salomão, mas ele disse, se Salomão for o homem mais sábio da história da nação israelita, está aqui o homem que é maior e mais importante do que Salomão. Dizendo, eu estou apresentando para vocês a sabedoria e o conhecimento e a melhor de todas as mensagens, mas vocês, por terem um coração duro, vocês não querem ouvir a voz do maior profeta de todos os tempos, enquanto o povo pagão, diante de um profeta relutante, se arrependeram. Então, esse é o contexto. Então, Cristo, o próprio Cristo credencia a história de Jonas como uma história verdadeira, como uma história que aconteceu na história e como uma história que devemos seguir. Seguir porque ela nos edifica e ela nos ensina sobre diversos segmentos que daqui a pouco vamos tratar a respeito, tá? Então, sobre essa ideia, se o livro de Jonas é um livro de uma narrativa histórica, ou uma narrativa alegórica, ou uma parábola, segundo o próprio Cristo, em Mateus 12, em Mateus 16, verso 4, em Lucas 11, verso 29, vai retratar a respeito da história de Jonas, Jonas sendo igualado a Cristo no sentido, não que Jonas seja um Cristo, que a história de Jonas tenha retratado a história do Cristo, é chamado de tipo e antitipo. Cristo é o tipo, porque Cristo é aquele que está sendo revelado, né, no Novo Testamento, enquanto que o antitipo, que é aquela referência a Cristo no Antigo Testamento, foi um tanto quanto ali colocado um pano por cima, era dita de forma indireta, tá bem? Vamos lá? Passada essa ideia de narrativa histórica ou alegórica, que nós já aprendemos aqui que realmente é uma narrativa histórica devido ao próprio Cristo de ter legitimado essa história, vamos falar sobre o título dessa obra, né? O título Jonas. O próprio livro leva o nome do portador da mensagem de Deus, que é justamente Jonas. Daqui a pouco vamos falar sobre a questão da autoria, né? Inclusive, o nome Jonas, ele é mantido, né? Ele é retratado tanto na Septuaginta, que é a Bíblia hebraica traduzida para o grego, ele também é mantido também na Bíblia chamada na Vulgata Latina, justamente quando você pega a Bíblia hebraica e traduz para o latim, e também todos os textos maçoréticos hebraicos, ele vai apontar com Jonas. Não, Jonas mesmo, realmente, o título dessa obra, ele é mantido em todas as demais Bíblias, tá? Lembremos que o título a respeito do profeta Jonas, ele é tão interessante, a história dele, que ele também, ele é até consagrado no islamismo, né? Que justamente ele está lá no Alcorão, né? A história de Jonas consta no Alcorão, né? E lá no Alcorão eles colocam Jonas em pé de igualdade com Cristo, como se fosse o profeta do Senhor, né? Bastante interessante, se não me engano é na 17ª cláusula lá do Alcorão, faz referência a Jonas, né? Então a história de Jonas é muito conhecida mundialmente, tá?
E, professor, o nome Jonas significa o quê? O nome Jonas vai significar... Jonas vem do hebraico Jonas, que vai referenciar a pomba, né? Esse Jonas, ele é filho de Amitai. Amitai, que quer dizer verdade no hebraico, né? Então, só que Jonas aqui, ele se assemelha muito mais a um gavião, né? Uma ave de rapina, porque além dele fugir de Deus, ele, de fato, depois de ter pregado a mensagem, ele ficou lá, daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso, ele ficou lá no morro esperando que a cidade fosse destruída. Ele queria a carnificina, ele queria ver a morte, a destruição do povo pagão. Só que Deus, de uma forma misericordiosa, bondosa, justamente se arrependeu do mal que ia aplicar aquele povo, porque o povo realmente se arrependeu. Daqui a pouco vamos tratar a respeito dessa história, como que aconteceu, né? Professor, qual é o versículo-chave? O versículo-chave é muito tranquilo. O versículo-chave ele vai estar lá no capítulo 4 de Jonas, no verso 11, né? Capítulo 4, verso 11. Por favor, localize aí na Bíblia de vocês. Capítulo 4, verso 11. O que é que o capítulo 4, verso 11 vai dizer? Capítulo 4, você entender exatamente a história de Jonas, é só você ler o capítulo 11, que vai tratar sobre quem foi o povo, né, que foi beneficiado com a ação desse profeta, né? Porque aqui vai acontecer, vai ter o problema no mar, que daqui a pouco vamos explicar. No capítulo 2 ele faz oração, no capítulo 3 ele vai pregar a cidade dos ninivitas, no capítulo 4 ele fica com raiva porque o povo não foi destruído. Deus manda a plantinha para ele, e aí no dia seguinte, antes do sol raiar, Deus manda uma praga, destrói a planta, e aí ele fica irado. E Deus fala, tu regou, tu colocou, tu botou adubo, tu adubou, você cuidou da planta, e você é razoável a tua ira? Ele disse, rapaz, eu estou irritado, porque o Senhor matou a planta. Então Deus, utilizando a compaixão de Jonas pela planta, apresenta esse versículo chave. Último verso, que Deus falando de tal maneira. Já que você, Jonas, teve compaixão pela planta que eu matei, uma planta que eu mandei e cuidou de você, que você sequer cuidou por ela, você ficou com pena da planta, que a planta foi destruída pelos germes. Então ele fala, e não é de eu, Deus, no caso, né, Deus falando, e não é de eu, Deus falando, né, ter compaixão da grande cidade de Nínive. Você teve compaixão da planta que foi destruída pelos germes, e eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muito dos animais? A pergunta de Deus é muito eloquente. De fato, como é que ele está diante de um povo, né? Que justamente não tinham conhecimento a respeito da justiça, não tinha conhecimento a respeito de Deus, e falou assim, como é que eu vou destruir de fato? Tanto é isso um postulado inicial, que só podemos falar em uma pessoa diretamente pecaminosa, sob o olhar religioso, aquele que teve conhecimento, que tem um conhecimento mínimo a respeito da palavra de Deus. Se a palavra de Deus não alcançou aquela pessoa, eu acredito, né? A Bíblia não aponta a respeito, aí deve ser avaliado segundo os critérios de justiça aplicados pelo próprio povo. Mas eles não tinham conhecimento. Então ele falou, então o versículo-chave aponta a respeito da salvação de um povo que se compadeceu pela palavra de Deus, eles se arrependeram dos pecados cometidos, né? Reconheceu Deus como o único Deus, e em razão disso, o que aconteceu? Foram salvos. Então, aqui dá a ideia do Deus misericordioso, né? Então, esta é o versículo-chave, porque, de fato, resume o que aconteceu nesse livro maravilhoso. Professor, quem são os destinatários desse livro? Os destinatários desse livro são dois, é o povo israelita, o reino do norte. Daqui a pouco vamos entender o porquê seria o reino do norte, porque Jonas ele morou ele morava no Reino do Norte, lembra aquela questão de Salomão? Morre duas tribos, Reino do Norte e Reino do Sul. Então ele morava no Reino do Norte, porque Jonas era um galileu. Daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Mas também o destinatário
é o povo de Deus em todo o mundo, porque, de fato, essa história desse livro perpassa todos os limites, né, de conhecimento, não só a respeito do povo de Deus, como também outros povos conhecem a história de Jonas. É uma história muito conhecida, né? E a ideia do livro, naquele tempo, é passar um aprendizado para o povo de Deus. Professor, qual é o propósito desse livro? Qual é a finalidade? A finalidade é mostrar que a extensão da graça de Deus, a mensagem de salvação, é para toda a humanidade. A ideia de salvação não fica preso apenas ao povo de Deus, né? Porque o profeta que foi apresentar a mensagem, se negou a apresentar a mensagem, ele era um profeta nacionalista. Ele era um profeta que ele não aceitava o povo gentil, né? Não entendia que a justiça e a graça de Deus é aplicado a toda e qualquer pessoa, se assim ela aceite os postulados da fé cristã. A priori, nos nossos tempos, Jesus Cristo, né, como nosso único Salvador, como a porta para acessar Deus, e Deus, sim, como o nosso único Senhor. Então, a ideia de um Deus que estava preso nas fronteiras da nação israelita foi totalmente destruída. A partir do livro de Jonas, ainda no Antigo Testamento, aprendemos que o povo gentil, ou povo gentílico, eles também seriam agraciados com a graça de Deus. Jonas, na verdade, é o primeiro profeta missionário da Bíblia, no sentido direto de pregar a palavra de Deus para outro povo. Então, a ideia, a finalidade do livro é nos ensinar que a palavra e o amor de Deus é universal. Ele é universal. O qual, inclusive, peço que vocês leiam o livro de Romanos, o capítulo 9, falando sobre o povo de Deus, capítulo 10, falando sobre o povo gentil, que é justamente vai fazer parte da planta de Deus. E no capítulo 11, que vai dizer, opa, o povo desmereceu, mas Deus ainda ama a sua aliança, né? Então, o propósito, a finalidade é esta. Veja que no Novo Testamento isso foi fortemente, maciçamente apresentado. Porque o povo de Deus não aceitava, o povo israelita, eles não aceitavam que o povo estrangeiro recebesse a palavra de Deus, nem que tivesse contato. Ele entendia como uma questão de impureza. E Jonas é a fiel retratação, é o fiel retrato dessa ideia equivocada. O Deus é universal, o Deus é de todos os povos, Deus é maravilhoso, Deus é universal, é o Deus de tudo e de todos, né? Então, Jonas teve que aprender na pele, daqui a pouco vamos tratar a respeito disso. Mas a finalidade é essa, é um Deus não nacionalista, é um Deus não só preso à aliança, é um Deus fora das fronteiras do Estado de Israel, é um Deus de todos os povos, né? Coisa maravilhosa, tá bem? Professor, e quanto à autoria? Quanto à autoria, o livro não tem autoria declarada, no que pese ter o nome do profeta portador da mensagem, né? E porque se lermos o livro de Jonas, percebemos que o autor do livro refere-se ao Jonas como terceira pessoa. Ó, era para ele ter ido para Nínive, mas ele foi para Tarso, que é no sul da Espanha. Ele falou que era hebreu, depois ele orou de peixe, depois ele pregou em Nínive, depois ele foi para... Observe sempre que é na terceira pessoa do singular, ele, não eu. Porque normalmente se ele diz, não, eu fui para tal lugar, depois eu fui para Nínive, diferente. Então, em razão disso, alguns eruditos, alguns estudiosos, passam a apontar que esse livro não foi escrito pelo próprio profeta, né? Mas eu acredito, né, que esse livro tenha sido escrito pelo próprio Jonas, né? Primeiro que tem algumas informações autobiográficas, né? Um exemplo, ele fala apontando o seu problema dentro do peixe. Ele, na verdade, aponta que ele mesmo foi vomitado pelo peixe na cidade de Nínive, novamente ali no rio Eufrates, né? Então, tem esta ideia
direta, dizendo que ele foi com raiva, com ódio, porque Deus não destruiu aquele povo. Então, essas informações autobiográficas, eu acredito que tenha sido o próprio Jonas que tenha escrito. Tá? Sem falar também que ele provavelmente é um cara que tinha muito conhecedor, né, tinha muita cultura, porque ele saiu de Israel do Norte, onde justamente falava ali o hebraico, e provavelmente foi para a Síria, em Nínive, que é a capital da Síria, e lá provavelmente falava a questão do aramaico, né? Então, comprova ali que ele era um cara já que já tinha um trato com outros idiomas. Então, provavelmente, eu acredito que ele tinha essa capacidade para escrever sua própria história, uma história digna, né, muito linda, tá? Mas a respeito do autor propriamente dito, vejamos o que consta aí, por gentileza, abra a Bíblia de vocês, no livro de Jonas, capítulo 1, verso 1. Que ali o próprio livro já vai nos dar uma ideia de quem é Jonas, mas obviamente não dá tantas informações. Por quê? O livro de Jonas, capítulo 1, verso 1, vai dizer: certo dia, não diz a data, não diz o reinado, não diz o local. Jonas, capítulo 1, verso 1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai. Não diz o que Jonas fazia anteriormente, qual é o local dele, apenas diz o nome do profeta e o pai. O nome dele, Jonas, já falamos que faz referência, na verdade significa pomba, né? Já Amitai quer dizer verdade, né? Então, comprova aí que já tem uma ideia aí, na verdade, de que ele era filho de um cara aí, provavelmente verdadeiro, assim, no sentido, aquele cara que seguia os padrões da justiça, da verdade. Normalmente o povo israelita tem muito essa ideia de fazer esse link entre o nome e a pessoa, né? Mas a Bíblia nada fala a respeito de Amitai. Só que Jonas, ele é referenciado em outro momento bíblico. Jonas não é só retratado no livro de Jonas, o qual convido todos a abrir a Bíblia de vocês no segundo livro de Reis, capítulo 14. Segundo livro de Reis, capítulo 14, no verso 23. No verso 23, a Bíblia, no segundo livro de Reis, vai retratar a história dos reis de Israel. Vai retratar, no segundo livro de Reis, vai retratar, primeiro e segundo livro de Reis, vai retratar os 20 reis do reino de Israel, todos eles foram ímpios. Reino de Israel, ou chamado Reino do Norte, cuja capital era Samaria. E o Reino do Sul é justamente o quê? O Reino do Sul, chamado Reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, fala lá em 2 Reis, capítulo 14, que um desses 20 reis, chamado Jeroboão II, o qual já analisamos aqui. Já analisamos aqui porque dois outros profetas, suas histórias estavam diretamente ligadas a esse reinado. Por quê? Quando teve lá Acabe, e Acabe teve um filho chamado Jorão, né? Só que quando Elias justamente tem aquele problema com Deus lá na montanha, e Deus diz, tudo bem, você vai ser arrebatado do céu, você vai deixar Eliseu no seu lugar. E Eliseu vai ungir Eliseu. E Eliseu vai ungir 2 reis. Quais são esses 2 reis? Azael, rei da Síria, e ele vai ungir Jeú, rei de Israel. Engraçado que ele nem vai ungir Jeú absolutamente nada. Ele manda um dos alunos dele da escola do profeta ir lá ungir o tal do Jeú. Então o tal do Jeú recebeu uma grande missão de não só reinar no reino de Israel. Jeú tinha que exterminar toda a casa de Acabe. Em razão disso, Jeú mata Jorão. Em razão disso, Jeú mata Jezabel, a esposa de Acabe. Acabe já havia sido morto na batalha contra Ben-Hadad, o rei da Síria. Em razão disso, Jeú mata Jorão, que era o rei de Israel, mata Jezabel, e ele mata também Acasias, que era neto do rei Acabe, mas era rei do Reino do Sul. Então, Jeú, dentro da dinastia do rei Jeú, Deus disse para ele, Jeú, você fez o meu trabalho, mas Jeú acabou cometendo um equívoco. Em razão disso, Deus disse, eu vou deixar você por 4 gerações, tá? 4 gerações suas serão reis. Então, ficou Jeú, Joacás, Joás e
Jeroboão. Jeroboão era o terceiro da linha de Jeú. E esse Jeroboão II, ele é incrível, porque na verdade ele governou por 40 anos, segundo Reis, capítulo 14, né? Então ele, na verdade, foi o responsável pelo momento político-social mais próspero da história do reino de Israel, onde o povo encontrou paz, onde o povo encontrou riqueza, mas aí foi onde aconteceu imoralidade religiosa. E aí é quando Jonas, nosso Jonas da baleia, é mencionado nesse livro. Segundo Reis, capítulo 14, vai falar sobre a história de Jeroboão, que ele governou 40 anos, que ele era filho, ele era da dinastia desse rei Jeú, o assassino, né? O cara era sanguinário por demais. Então ele diz que Jeroboão começou a cometer coisas erradas. E a palavra de Deus vai dizer que, na verdade, ninguém respeitava esse rei. Mas Deus mandou um profeta. Né? Eles passaram, segundo Reis, capítulo 14, verso 27, diz assim: o Senhor viu o terrível sofrimento dos israelitas, que não havia ninguém mesmo que os ajudasse. Mas Deus mandou um profeta. Segunda Reis, capítulo 14, verso 25. O profeta Jonas, filho de Amitai, que era de Gat-Hefé. Jonas simplesmente vai lá e apresenta a mensagem a esse rei Jeroboão II, o qual o país passava por uma dificuldade financeira, Jonas apareceu, eles conheceram a prosperidade, tanto é que no verso 25 do 2 Reis, capítulo 14, vai dizer que Jeroboão conquistou todos os territórios novamente. Porque Deus foi bondoso. Porque Jonas apresentou a mensagem. E a partir daí é que é o grande problema. O estado de imoralidade multiplicou. Porque Jonas foi no início do reinado de Jeroboão II. Na metade do reinado de Jeroboão II, vamos encontrar o livro de Amós. Lembra que nós falamos sobre a injustiça social? O rico cada dia mais rico, o pobre cada dia mais pobre. No final do reinado de Jeroboão II ainda, veio outro profeta, o profeta Osés, que se casa com a prostituta e fica até o final da destruição do povo. Jeroboão governa por 40 anos, morre, mas não sabe fazer sucessor. Aquela ideia do pai que não prepara o filho para a vida. O filho vai reinar, só reina 6 meses porque é assassinado pelos seus próprios oficiais do exército. Tá? Então veja que Jonas é mencionado também no segundo livro de Reis, capítulo 14. Mas, enquanto o livro de Jonas, capítulo 1, verso 1, vai dizer apenas que o nome dele é Jonas e filho de Amitai, o segundo livro de Reis, capítulo 14, verso 25, vai nos dar uma ideia um pouco melhor. O nome dele é Jonas, que é pomba, ele é filho de Amitai, que quer dizer verdade, mas ele é de Gat-Hefé. Mas, que importância tem esse professor? Muita. Por quê? Porque Gat-Hefé, justamente, era uma cidade que ficava nas proximidades de Nazaré. Né? Era uma cidade da tribo de Zebulon, ficava no norte, justamente do país, justamente na fronteiriço com Tiro, com Sidom, né? com a Síria. E aí, o que com a Síria, né? E aí, era uma cidade que é chamada da Galileia, onde justamente o Messias, né, viveu. O que causa grande estranheza, já que Jonas era da tribo de Zebulon, de Gat-Hefé, ele era o quê? Um galileu. Então, o que causa estranheza lá aquela afirmação lá em João, capítulo 7, verso 52, que os fariseus se equivocam ou mentem, apontando que da Galileia não surgiu qualquer profeta. Pelo contrário, surgiu o profeta Jonas e surgiu o maior de todos os profetas, que foi Jesus Cristo. Né? Então vejam que os próprios fariseus apresentam um ensino mentiroso, né? Mas isso lá depois a gente conversa a respeito disso, que a nossa intenção aqui é vamos falar sobre o livro. João, capítulo 7, verso 52, depois a gente vai tratar a respeito dele, tá? Então, Jonas apareceu em Israel no momento próspero, mas Deus falou, você passou a mensagem já para o Jeroboão II, não se preocupa com Israel, porque agora vou deixar 2 outros profetas que vai tomar conta dele. Amós e o profeta Oséias. Você não, você vai para a cidade de Nínive, né? E quando justamente manda ele para Nínive, é que acontece toda a história do livro de Jonas, que daqui a pouco vamos retratar a respeito dela. A tradição judaica aponta, né, alguns rabinos vai apontar, lembra aquela história que Elias vai até o rei Acabe e diz, olha, dada a questão da imoralidade, o país vai ficar 3 anos acho que são 3 anos sem chover, né? E aí
Em razão disso, do oráculo dele, diz a Bíblia que tanto Acabe quanto Jezabel passou a praticar o assassinato de todo qualquer profeta. Matou o profeta em geral. E procuraram Jonas. Jonas foge de acordo com Deus determina, ele é justamente alimentado pelo corpo. Posteriormente, Deus diz, não, vá para a cidade de Serepta, que lá você vai encontrar uma viúva. Né? Elias, tá? Profeta Elias. Então, Elias vai justamente para a cidade de Serepta, né? E diz a Bíblia que Jezabel procurava ele de todas as maneiras e não achava para matar. Mas por que não achava? Porque a cidade de Serepta era uma cidade de Sidom. Sendo que Jezabel é uma rainha de Sidom também. Só que ela procurou o profeta só no território de Israel, no território do marido dela, que era Acabe. Esqueceu de procurar, apesar que não seria até ilógico o seu inimigo ir morar no seu território, na sua casa. Então, razão disso, por isso que Elias foi mantido vivo, não foi encontrado vivo, né? Ou seja, uma intercessão também de Deus. Mas veja que ele foi para a cidade da rainha que queria matar ele. Mas por que eu estou falando sobre a história de Elias? Porque alguns rabinos, a tradição judaica, passa a apontar. Você lembra que Elias mora na casa da viúva, a viúva alimenta ele com a única comida que ele tem. Lembra que o filho da viúva ficou doente, acaba morrendo, e Elias consegue ressuscitar aquela criança? Segundo a tradição judaica, alguns, justamente rabinos, passam a apontar que aquela criança que foi ressuscitada pelo profeta Elias, trata-se de Jonas. Tá? Professor, mas isso é bíblico? Não tem informação. A Bíblia não nomina criança. Então, apenas é uma suposição e ensinamento dado pela tradição que alguns rabinos guardaram no decorrer do tempo. Não tem comprovação bíblica. Mas, se um dia você ouvir falar, você vai dizer, opa, não, tudo bem. Alguns rabinos, de fato, eles apontam isso, defendem essa questão, que o filho da viúva de Serepta tratava-se do profeta Jonas, né? Então, isso é defendido por alguns rabinos, tá? Outra coisa bastante interessante, que inclusive eu já falei que no 10º capítulo do Alcorão, a história de Jonas é retratada. Né? Então, Jonas, ele é até mesmo reverenciado pelo islamismo. Né? Então, isso é um fato bastante interessante. Outra questão, que esse profeta vai para uma cidade de pagãos e ele não aceita aquela ideia. Ele fala assim, eu não aceito vir aqui pregar para esse povo. Por gentileza, abramos nossa Bíblia no Jonas capítulo 2. Capítulo 2, verso 8. Eu acho que é porque nessa versão que eu peguei aqui ficou bom. Capítulo 2. No capítulo 2 ele fala, verso 8. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti. Mas eu, veja a ideia farisaica, a ideia nacionalista, mas eu, Senhor, cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Aqui até faz uma ideia, uma referência que ele odiava a questão daqueles que adoram ídolos. E, de fato, os ninivitas, além de ser, eram uma nação pagã e que adoravam os seus ídolos. Tá? Em razão disso, ele não aceita, ele tem uma aversão política aos assírios, que de fato era um povo muito, mas muito perverso. Tanto é que a intercessão de Deus acontece lá em Jonas capítulo 1, verso 2. Deus diz ao profeta, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a malícia, a perversidade desse povo subiu até a minha presença. Porque, historicamente, os assírios eram um povo muito perverso. Eles cortavam os pés dos inimigos, as mãos, perfuravam a barriga das grávidas. Eles faziam questão de cortar a cabeça das pessoas, empilhavam. Por quê? Para mostrar poder, para provocar pavor nos seus inimigos, para que as pessoas digam assim, não se meta comigo, porque realmente, se meter comigo, se você tentar se insurgir contra o meu poder, isso vai acontecer com você. Então, Jonas, por saber a respeito dessa nação, ele acaba tendo aquela grande aversão a respeito dessa nação pagã, por ser idólatras, por serem perversos.
e também por entender que a superioridade espiritual, porque ele entendia que o povo de Deus, por ser beneficiário da bênção, por terem aliança com Deus, eles eram superiores. E cometeu um grande erro, porque Deus ensina ele que, de fato, Deus ele é universal. E daí tem uma ideia que nos ensina que Jonas simplesmente, depois que aconteceu os eventos, depois de ter um problema no mar, daqui a pouco vamos falar a questão da baleia, e que ele chega na terra ninivitas, da Sírios, lá no rio Eufrates, no rio Tigre, né? Desculpe, no rio Eufrates, né? Porque Nínive é uma cidade que ele é banhada por 2 rios. E aí esse missionário, esse comissionado, esse profeta comissionado, não aceita fazer o trabalho dele, né? Em razão disso, ele é jogado no mar, o peixe engole ele faz oração, ele é vomitado no rio. E quando ele chega para pregar, ele simplesmente vai dizer, ó, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Na língua hebraica, refere-se apenas a 5 palavras. E aí, grande discussão nasce a partir daqui. Por que mais de 120 mil pessoas se converteram a partir de uma pregação tão simples e tão pobre, no sentido de não ter feito uma pregação majestosa, como nos encontramos lá em Pedro, falando lá em Atos capítulo 2, uma pregação muito bem elaborada, tratando desde o início do século, uma pregação de Estevão lá no Atos capítulo 7, ou de Paulo a partir de Atos capítulo 11, ensinando a respeito de toda a história de Israel, para que o povo entenda de onde Deus veio, como Deus protege o povo, como justamente eles podem ser portadores, podem ser detentores da bênção. E aí existem três opiniões a respeito do que o povo assírio recepcionou aquela mensagem e se arrependeu. Tá? A primeira delas, fala-se em 2 pragas que aconteceram em 765 a 759. Em razão da praga, entenderam Jonas como o salvador da praga. Fala-se sobre um eclipse solar ocorrido em 763 e eles ligaram a ideia do eclipse solar à vinda do profeta. Isso são registros históricos que aconteceram na história, né? São registros históricos, que a arqueologia aí vem para cima. Mas eu sou adepto mais da terceira teoria. Qual é a terceira teoria? O nome Nínive, que é a capital do país assírio, né, da nação assíria, né, uma grande potência. Os assírios que destruíram Israel do norte, os assírios que destruíram praticamente todas as cidades circunvizinhas de Jerusalém, quando cercou Jerusalém e quer atacar Jerusalém, tem aquela história maravilhosa de Ezequias, né, que chama o profeta Isaías, Deus depois intercede, 180 mil homens é destruído. É chamado o rei Senaqueribe, que depois vocês dão a lida aí, 2 Reis, capítulo 24. E aí, a questão de Nínive é bastante interessante, é uma cidade muito forte. Então, Nínive está localizado hoje como se fosse o Iraque, né? Então, é uma cidade que ela é banhada tanto pelo rio Eufrates, quanto o rio Tigre. E o nome Nínive, né? Segundo o surgimento da cidade de Nínive, segundo a Bíblia, né? Segundo lá a passagem Gênesis, capítulo 10, versos 6 a 12, essa cidade ela foi fundada por Nimrod. Nimrod, que é o bisneto de Noé, sobre a fonte bíblica. Só que sobre a ideia, sobre a cultura assíria, da Síria, Nínive, segundo a cultura local, significa o quê? Vem do assírio Ninua. Ninua quer dizer lugar ou casa de peixe, tá? Tá, tudo bem, Cleiton. O que quer dizer a capital que é chamada de lugar ou casa de peixe? Então, os seus moradores entendiam que aquela cidade foi fundada por um deus peixe. Então, provavelmente, eles viram ou ouviram falar que um peixe vomitou justamente um homem. E aí viu um cara mal-humorado, um cara justamente de poucas palavras, mas, meu amigo, se o nome da cidade é lugar ou casa de peixe, a cidade fundada supostamente por um deus peixe, e o peixe vomitou o homem lá, ele diz, não, esse homem foi mandado por um deus.
O que ele falar, vamos obedecer. Então, mesmo que a pregação de Jonas tenha sido muito curta, muito simples, daqui a 40 dias, Nínive será destruída, o que causou um pavor enorme do homem mais humilde à maior autoridade, que fez com que o povo se arrependesse, que o povo vestisse roupas grossas, né, em sinal de laceração religiosa, sentimental, direcionando toda a sua religião, toda a sua fé, se arrependendo dos pecados, onde o rei trocou justamente os trajes reais por roupas grosseiras de pano grosseiro, onde determinou o jejum, né, de todas as pessoas, e até os animais foram proibidos de comer. Então, existe um fenômeno por trás. Então, Deus utilizou justamente, Deus mandou um profeta que, desde o capítulo 4, ele disse, eu não quero ir. Mas Deus mandou ele, porque Deus, na sua soberania, já tinha conhecimento a respeito do que o profeta faria, e usaria aquela ideia que o povo tinha, aquele misticismo, para trazê-los para o bem. Tá bem? Então, esta é a ideia que eu também compactuo para fundamentar o motivo de mais de 120 mil pessoas ter se convertido à fé no Deus Uno, a partir de uma pregação tão simples, né? 5 palavrinhas, né? Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Acabou, não tem negócio de dizer Deus criou o céu, a terra, o mar, é o Deus dos patriarcas, é o Deus que cuida da aliança, que cuida do povo. Não. Só 5 palavrinhas, não tem nada mais do que isso. Então, de fato, o povo estava temeroso com algo, né? Então, Deus, obviamente, projetou toda a situação. Tá bem? Acontece que o arrependimento da cidade de Nínive foi temporário. Por quê, Cleito? Onde que isso comprova que foi temporário? Porque cerca de 150 a 200 anos depois, a cidade vai ser destruída. E um outro profeta vai narrar de forma magnífica. Quem gosta de filme de guerra e lê o livro de Naum, fica extremamente extasiado, fica extremamente se sente, vê que a leitura é incrível, porque Naum vai dizer, lembra a Síria? Lembra que recebeu o profeta de Deus? Lembra que ouviu? Lembra que eles se arrependeram? Lembra que eles professaram a fé em Deus? Mas, infelizmente, eles cometeram novamente novas transgressões. E a razão dessas transgressões foi destruída. E Naum narra a destruição de forma coerente, fala como aconteceu a sentença, capítulo 1, fala como sucedeu a invasão, e no terceiro a total destruição e total desolação. É maravilhoso o livro de Naum. Lê o livro de Jonas, tem que ler logo em seguida o livro de Naum, que só é composto de 3 capítulos, muito bom. Tá? Então, o arrependimento dos ninivitas, aquelas 120 mil pessoas que se converteram, infelizmente, foi temporário, porque a própria profecia de Naum, que ocorreu 150 a 200 anos depois, aponta a destruição da cidade pelos quê? Os babilônicos, né? Porque era uma cidade que tinha um rio, mas o rio secou. Então, a fortaleza natural da cidade traiu o próprio povo. Óbvio, isso sob a intercessão de Deus. Em razão disso, facilitou o acesso dos inimigos para destruir toda a cidade. É só ler o livro de Naum lá, que ele explica lá, fielmente, de uma forma meticulosa, a destruição dessa cidade, que não quis ouvir, de fato. Ouviram um profeta, mas não seguiram, tá? O livro de Jonas é uma coisa maravilhosa, que ele vai comprovar que o governo de Deus é soberano. A soberania de Deus é grandiosa nesse livro. Ele vai retratar fielmente o poder de Deus, que Deus manipula tudo e todos, desde a natureza ao homem. Daqui a pouco vamos falar a respeito dos 10 milagres presentes nesse livro, né? O livro inicia Deus falando e o livro termina Deus falando. Deus vai manipular o mar, Deus vai manipular o peixe, Deus vai manipular a planta, Deus vai manipular a praga, Deus vai manipular o vento. Coisa maravilhosa, né? É a manifestação de Deus no livro bíblico. É fantástico o livro de Jonas, tá? A ideia do Jonas de não querer pregar a palavra, ele retrata a Israel. A Israel nacionalista. A Israel que não gosta do outro povo. O Israel que se rebela contra a vontade de Deus, que de fato o povo já estava nesse estado
de rebelião, né? E o profeta, a meu ver, o laboratório do livro de Jonas não é os ninivitas. O laboratório do livro de Jonas é o profeta. O profeta que não cumpre a palavra de Deus, que se irrita com o arrependimento do outro, né? O que nos dá uma ideia daqueles religiosos, né? Não, Senhor, me abençoe. Mas aquele macumbeiro ali mata, destrói a vida dele, tira o carro, tira a casa, né? Esse assassino, ele merece morrer. O livro de Jonas coloca em xeque esse tipo de pensamento equivocado. A falsa religiosidade, né? Aquele que lá no capítulo 1 vai dizer, não, eu sou hebreu. Adoro o Deus criador do céu e da terra. Ó, que lindo, né? Muito bonito. E descumpre a palavra de Deus? Não cumpre a palavra de Deus? Que adoração é essa? Uma adoração fajuta, mentirosa. É o que encontramos hoje nas igrejas brasileiras, justamente nos falsos cristãos. Infelizmente, é o que acontece nos dias de hoje, né? Que nós já até comentamos que o Brasil já é o segundo país com o maior número de cristãos e o sexto país mais violento. Então, é extremamente complicado. Praticamente 98%, acho que 90 e tanto por cento da população, só me engano, 92% da população é cristã. E como é que esse alto número de assassinatos, de crimes? Algo está errado. Algo tem que ser revisto, né? Então, veja que a falso padrão de religiosidade é totalmente denunciado no livro de Jonas. Como eu já tenho poucos minutos, vamos dar uma andada. Datação, 785 a 760 anos antes de Cristo. Principais personagens, vamos encontrar aqui Jonas, um missionário relutante, né? Contra a pregação ao povo de Nínive, porque Deus fala, saia de Israel do Norte, ele morava em Bet-Refer, mas ele tinha que ir para o porto de Jope para ir para Nínive, né? Só para você imaginar, a cidade de Nínive, para a cidade de onde ele estava, era cerca de 800 quilômetros. É como se fosse de Salvador para Recife. Então, ele tinha que sair aqui do porto de Jope e ir para Nínive, né? Muito próximo. Mas ele pega a direção contrária. Ele quis ir para Tarse. Ele chega no porto e vai para Tarse. Tarse fica no sul da Espanha. Fica a cerca de 3.700 quilômetros do local onde ele estava. Veja que ele ia para um lugar extremamente distante. Então, veja, a cidade de Tarse é como se fosse de Salvador para Buenos Aires. Observe que ele ia para muito distante. Por isso que Deus, no meio do caminho, manda uma ventania no mar e a questão do maremoto, sei lá o que foi que aconteceu lá, que o barco passa despedaçado, senão desça, olha fora, ele tem que ir para outro lugar. Então, observe que, na verdade, tem a questão desse profeta. Daqui a pouco vamos tratar a respeito da história do Jonas mesmo. Falta poucos minutos, mas daqui a pouco terminamos. Vamos, o segundo, na verdade, personagem muito importante aqui são os comandantes, a tripulação do navio. Porque a tripulação do navio, diante do problema, nunca ter visto uma situação como aquela, passa a dizer, meu Deus, isso é Deus, vamos cada um orar para o seu Deus. No meio do caminho, quando o comandante desce, a Jonas dormindo no porão. Ele disse, o que é que tu está fazendo, homem? Quem és tu? Sou hebreu, adorador do Deus, criador do céu e da terra. Assim, foi o que você fez. Porque ele não se identificou como profeta. Então, a partir dali, os homens tiram sorte. Eles tiram sorte para saber quem, depois de ter... Todos eles oraram para todos os deuses dele, de cada nação, e meu Deus socorreu. Então, vamos tirar sorte aqui para saber quem é o culpado. A sorte caiu em quem? Em Jonas. E eles perguntam, o que foi que você fez, rapaz? Não, Deus mandou ele para tal lugar, eu não fui. Opa, então você é culpado. Né? E eles não decidiram jogar Jonas no mar, né? Esses homens, os comandantes da tripulação. Eles tentaram remar o quanto pôde para levar o navio para a praia. Mas como não conseguiram, eles perguntam a Jonas. Jonas, não, tudo bem, mas me descartaram aí. Descartaram Jonas no mar. Deus vai lá e manda o peixe pegar aquele homem. E justamente ele fica 3 dias e 3 noites no peixe. E quando ele sente que as forças dele já estavam acabando, ele faz uma oração linda. Uma oração no capítulo 2, né? Uma oração salmista, né? Praticamente é salmo. Só não tem um salmo ali, só não tem referência de salmo no capítulo 1 no capítulo 2, no verso 1 e no último. O resto é só salmo, né? No instante, a religiosidade do homem passou a florar, porque a vida dele, de fato, foi colocada em risco.
Mas esses comandantes e a tripulação, depois de ter jogado Jonas, ter descartado justamente o profeta e o mensageiro de Deus, eles oferecem e fazem a oração para Deus. Veja que Deus comprovou até a conversão até de novos pagãos. Mas do mensageiro dele deu trabalho. Tá? O segundo personagem tem os ninivitas. Aquele que recebe a pregação de Jonas, 5 palavras, daqui a 40 dias Nínive será destruído. E se arrepende. E não é destruído, porque Deus se arrepende da destruição que viria sobre ele. Você vai encontrar lá no capítulo 3, no último verso, que Deus se arrepende. E tem a baleia, que torna Jonas tão conhecido durante toda a história, que tem uma importância quase que insignificante. Assim, insignificante no sentido, a baleia não tem importância. O laboratório, na verdade, o experimento no livro de Jonas é o próprio profeta. Tá? Então, personagens principais, Jonas, o comandante da tribulação, os ninivitas e as baleias. Principais doutrinas, a misericórdia de Deus para com todas as nações, que Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus pode se arrepender de castigar, segundo as palavras do próprio Jonas, capítulo 4, verso 2. Tá? Então, a misericórdia de Deus para com todas as nações, porque ele apresenta, assim, o seu plano salvífico, e ele possibilita a misericórdia para todos os seres, todos os homens de todas as nações. Segundo, o governo soberano de Deus. Daqui a pouco eu vou falar dos 10 milagres, rapidamente. Porque o livro de Jonas é a manifestação de Deus em todos os capítulos. No capítulo 1, a ventania. No capítulo 1, a baleia, que vai resgatar Jonas. No capítulo 2, a baleia que vai vomitar Jonas. No capítulo 3, o milagre de mais de 120 mil pagãos ter se convertido a ideia de Deus uno, a fé. No capítulo 4, a planta, a praga, o vento. Então, Deus se manifesta em todo momento no livro de Jonas, tá bem? A partir dessa ideia das principais doutrinas da misericórdia de Deus para com todas as nações e o governo soberano, vamos falar agora sobre os bolsos, rapidamente. Muito tranquilo, que de fato, praticamente eu já apresentei isso. Vou fazer isso o mais breve possível. Você vai dividir o livro de Jonas em 4 capítulos, que de fato, cada capítulo é uma história. Né? Primeira história, Jonas fugindo, que ele é comissionado em Israel para ir para Nínive, para apresentar a palavra de Deus aos pagãos, mas ele já tinha, segundo capítulo 4, no capítulo 1 ele é comissionado para a palavra de Deus veio a Jonas. Mas no capítulo 4 ele diz, olha, desde quando eu estava em Israel eu não queria, porque eu tinha dito ao Senhor que o Senhor iria se arrepender. O Senhor iria fazer eu apresentar a palavra de Deus e o povo ia se arrepender, o Senhor ia deixar de destruir aquele povo. Ele fala no capítulo 4 que ele já tinha avisado a Deus. Por isso ele foge. Então no capítulo 1 vai falar sobre a fuga desse profeta, né? Vai falar no capítulo 1 também que Deus vai atrás de Jonas, manifestando a questão de ventos e tal, justamente colocando o mar extremamente revoltoso. Vai falar sobre a intercessão dos tripulantes, que justamente eles começam a orar para os deuses dele e nenhum deles atende, então eles vão tirar sorte aqui. Provavelmente jogou dado para ver quem era justamente o cidadão causador daquela tempestade nunca vista por marinheiros, profissionais que já estavam acostumados, e viram que era Jonas. Quando a sorte cai em Jonas, comprova que Deus já fez essa indicação, eles ainda assim não jogaram Jonas para fora e tiveram misericórdia com ele, tentaram remar o barco quanto pôde para levar até a praia. Como não conseguiram, perguntam a Jonas, né? Jonas, o que é que temos que fazer com você, né? E aí, justamente o próprio Jonas, né? O próprio Jonas diz, ó, Jonas 1, capítulo 12, né? Levantai-me, me levante, me lance no mar. E o mar me vos aquietará, e o mar se vos aquietará. E Jonas estava disposto a morrer para não pregar. De novo, né? Tanto é que ele pede para morrer no capítulo 4 por 2 ou 3 vezes. Então, quando esses homens lançam esse homem no mar, de fato o mar se acalmou. Isso mostra mais uma manifestação de Deus. E aqueles homens com medo, eles passam, oferecem sacrifício a Deus e fazem votos a Deus. E Deus manda justamente um grande animal marinho, provavelmente uma baleia, dizem que foi o tubarão-baleia, que é muito grande, engole o profeta,
No capítulo 2 tem uma coisa maravilhosa. Para mim, o melhor capítulo é o capítulo 2. O capítulo 2 tem uma oração salmista de desespero, né? Onde Jonas passa a apontar o seu desamparo, a sua oração, né? Porque eu até separei aqui algumas referências. No capítulo 2 ele vai falar sobre desespero, clamei e ele ouviu, Salmo 18. Águas até o pescoço, porque justamente ele já estava prestes a ser afogado. Salmo 69, verso 1. Expulso. Deus, eu quero ser expulso desse problema, porque eu quero voltar ao templo. Salmo 5, verso 7. Águas profundas estão ao meu redor. Salmo 69. Laços do inferno, porque ele diz, rapaz, eu estou perdido. Salmo 18. A oração que eu fiz de desespero chegou aos ouvidos de Deus. Salmo 18. A repulsa, o ódio aos idólatras, Salmo 31, e dizendo, Senhor, se o Senhor me livrar, eu farei a tua vontade, farei sacrifícios, em Salmo 50, verso 14. Por isso que o capítulo 2 de Jonas é chamado de uma oração salmista. E Deus, percebendo que ele se arrependeu, capítulo 13, ele é justamente um peixe, vomita ele, né, na praia, diga-se que digo, na margem, né? Que justamente vomitou ele nas beiras do rio Eufrates, porque Nínive é banhada pelo rio Eufrates e também pelo rio Tigre. Por isso também aquela ideia de Ninua, né? De lugar ou casa de peixe dentro da tradição ninivita. Para a gente terminar aqui, já que a gente falou sobre o capítulo 3, Jonas diz que para atravessar toda a cidade seria 3 dias de andança, num dia só, ele chega e passa a pregar, daqui a 40 dias o Nínive será destruída, 5 palavrinhas em hebraico, e aí tem um efeito maravilhoso, onde o mais pobre ao mais rico, até o rei, passa a jejuar, passa a arrepender e passa a apresentar votos ao Senhor. No capítulo 4 tem uma ideia genial. No capítulo 3, Deus tem compaixão do povo, o que deixa o profeta extremamente irado. Em razão disso, o profeta passa a questionar a vontade de Deus e ele passa até desprazer, porque ele diz que senta no alto para ter visto a destruição da cidade, a carnificina, a destruição, e simplesmente não vê isso e fica irado e diz, Deus, quero morrer. Deus manda a plantinha para dar a guarida, justamente para proteger ele da sombra. Depois, no dia seguinte, antes do sol nascer, manda uma praga. A praga mata a planta, ele chora, fica irritado. E aí, uma das perguntas mais geniais ou mais retóricas, né? É razoável a tua ira? E aí, justamente, depois ele fala, sim, eu quero morrer, porque eu só não tinha que matar a planta. Ele diz, se você teve compaixão da planta, eu tinha que ter compaixão com o povo. E finaliza o livro, tá bem? No livro todo de Jonas, para finalizar, faço isso em 2 minutos, fala-se a respeito de 10 milagres. Capítulo 1, o forte vento, a sorte que caiu em Jonas, o mar se aquieta quando ele é jogado no mar, ele é engolido por um peixe, fica vivo. Isso historicamente já tem 2 outros eventos na história que o homem foi engolido pelo peixe, mas segundo, se não me engano, é John Clive, alguma coisa desse tipo. Eu não vou arriscar o nome dele, não. Ele, na verdade, foi engolido um peixe, segundo uma história dos ingleses, e foi resgatado no dia seguinte, ainda vivo, mas já agonizando, né? Acho que, se não me engano, viveu mais alguns poucos anos, não chegou nem uma década, depois morrendo por outro motivo, mas teve sérios problemas na perna. No capítulo 2, o peixe vomita Jonas. No capítulo 3, o povo se arrepende e abandona os maus caminhos. No capítulo 4, temos a planta, a planta, um dos milagres, né? A planta que Deus faz crescer e abriga o profeta, a lagarta, e depois o vento oriental muito quente que faz o profeta desmaiar, quase desmaiar. Tá bem? Então, esses são os milagres no livro de Jonas, e assim eu encerro este livro.